Saudamos a todos com a paz do Senhor. Seja mais uma vez bem-vindo ao canal José Carlos Maciel, canal de estudo bíblico da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar no Evangelho de Mateus, capítulo 11, do versículo 1 ao 6, que nos diz assim: Depois que terminou de instruir os seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e a pregar na cidade da Galiléia. João, ao ouvir na prisão o que o Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Mateus capítulo 11, versículo do 1 a 6. Veja que João aqui estava com uma dúvida a respeito de quem era Jesus. Mesmo ele preparando o caminho para a vinda de Jesus, ele estava com uma dúvida a respeito de Cristo. A nossa introdução vai dizer assim: em nossa longa caminhada cristã, muitas vezes idealizamos sonhos, projetos e criamos perspectiva de vida. Apesar de vivermos toda a vida planejada, nem sempre obtemos sucesso e nos frustramos, como nos casos de um sonho de uma mulher estéril que tem o desejo de ter filho, mas não tem, o ideal de um pai de família que deseja dar o melhor para a sua família e muitas vezes não consegue, o rompimento de um relacionamento de anos que parecia ser tão feliz, né? A pessoa que passa aí 10, 15, 20 anos num casamento, mas com o passar do tempo eles se separam. Diz que há uma incompatibilidade de gênero. Eu não sei que compatibilidade é essa depois de 10, 15 anos. A gente não entende, né? A gente vê que muita gente planeja, muita gente elabora, mas muitas vezes não consegue atingir aquilo que ele tanto planejou. E se frustra, se decepciona muitas vezes até com a fé e abandona até o evangelho, né? Isso acontece muito. Enfim, poderíamos citar vários casos. E quando acontecem esses infortúnios em nossas vidas, nos decepcionamos, desanimamos e às vezes fracassamos na fé. É isso que muitas vezes acontece. Muita gente aceita Jesus com uma perspectiva de alguma coisa e quando não consegue aquilo que ele deseja, ele abandona a fé. Mas porque temos que entender uma coisa: as coisas, Deus tem um planejamento para cada um. E ele sabe da minha e da sua necessidade. E tem algo que ele não vai nos conceder se não estiver dentro do planejamento dele. Porque nós planejamos, mas quem dá o veredito final é Deus. João Batista não foi uma exceção. Mesmo o precursor do Messias, quem preparou o caminho para a vinda de Jesus, né, também sofreu sua crise existencial sob a perspectiva de quem e como seria o Messias esperado. Ao longo de toda a sua vida terrena, Jesus viu e cresceu vendo todas as desgraças que a seu povo estava passando. Porém, nada fez, pois sua missão não consistia em resolver todos os problemas sociais, políticos e econômicos do mundo. Claro, Jesus não veio para resolver tudo. Ele veio para resolver uma parte. Os milagres era para que o povo cresce. E ele estava confirmando o que a Bíblia já dizia ao seu respeito. Por isso que ele estava fazendo vários milagres. Antes salvar e buscar os pecadores. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Essa era a missão de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 19, e o versículo 10, que diz assim: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Tá vendo? Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa era a missão de Cristo. Essa foi a sua missão. Em cumprimento à profecia de Simeão no templo, Jesus não superou as expectativas do seu povo ao seu respeito. Lucas, capítulo 2, versículo 34 e 35, que vai dizer assim: E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Esse menino está destinado a causar a queda e o surgimento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição. Claro, porque ele estava vindo contra os ensinamentos dos escribas e dos fariseus. Jesus veio contra esses ensinamentos. Jesus veio mostrar o verdadeiro caminho. Jesus veio mostrar como nós devemos se portar para herdar o céu, né? E ele foi tudo contra isso. Versículo 35 vai dizer assim: De modo que o pensamento de muitos corações será revelado, né? Porque Jesus sabia o que passava no coração dos homens. E ele revelava muitas coisas que aconteciam no coração dos fariseus, dos escribas, quando vinham ter com ele, porque ele já sabia o que estava se passando no coração dele. Por isso que ele vai dizer que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Lucas capítulo 2, versículo 34 e 35, né? Que uma espada ia atravessar a alma de Maria, por conta do sofrimento que Jesus ia passar. Aí diz assim: o povo de Israel tinha uma grande perspectiva de como seria a vinda e como seria o Messias. Esperavam um herdeiro do trono davídico,
que nascesse nos palácios, né? Muita gente achava que o Messias ia nascer no palácio, mas ele não nasceu no palácio. Porém, veio Jesus que nasceu em uma manjedoura em um estábulo qualquer. Esse foi onde Jesus nasceu, um estábulo, né? Onde era colocado os animais. Foi ali onde Jesus nasceu. Esperava um rei que morasse em um opulento palácio real, porém Jesus residia em Nazaré, cidade esquecida da região desprezada da Galiléia. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 52, que vai dizer assim para nós. Responderam eles e disseram-lhe: És tu também da Galiléia? Examina e verás que da Galiléia nenhum profeta surgiu. Tá vendo? A cidade da Galiléia era uma cidade, Nazaré era uma cidade desprezada pelo povo, desprezada. Por isso, quando Jesus vem dizer que é da Galiléia, né, muitos disseram assim: nenhum profeta saiu de lá, mas de lá veio o pai de todos os profetas. De lá veio o rei dos reis, aquele que veio suprir a necessidade que realmente o povo precisava, né? Esperava um rei que o liderasse em uma insurreição contra o domínio romano. Porém, Jesus, humilde carpinteiro, lhe dizia: mas eu lhe digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, oferece também a outra. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Mateus capítulo 5, versículo 39 e o versículo 44. Veja aí como era a metodologia de Cristo, para que eles não resistissem aos seus dominadores. E se alguém desse na sua face direita, ele também oferecesse à esquerda, né? Esse era a metodologia de Jesus. Mesmo alguém nos agredindo, mesmo alguém nos fazendo mal, mas que nós orássemos por ele, que amasse ele da mesma forma como Jesus nos ama, né? Era essa a metodologia de Cristo, é totalmente contrária aos ensinamentos no tempo de Israel, né? Jesus disse aos discípulos de João: ser bem-aventurado aquele que não se escandaliza dele. Com base nesta afirmação, do próprio Jesus podemos destacar algumas verdades a respeito disso. Primeiro, Jesus não nos despreza nos momentos de crise, antes nos prova o seu cuidado para conosco, né? No verso 4 de Mateus 11, que diz: Jesus respondeu: volte e anuncie a João que estão vendo e ouvindo, né? Que os cegos ouvem, que tudo é o cuidado de Cristo, né? Ele cuida de nós, ele é quem cuida. Outro ponto ele vai dizer, através da palavra, Jesus lembra a João o que estava escrito a seu respeito, lá em Isaías, vai ver Isaías, capítulo 29, né, que tudo a respeito de Jesus já estava escrito. Isaías capítulo 29, versículo 18 ao 21, que vai dizer assim: naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas as verão os olhos dos cegos. E os mansos terão regozijo sobre regozijo do Senhor, e o necessitado entre os homens se alegrarão no Senhor de Israel, porque o tirano é reduzido a nada, e se consome o escarnecedor, e todos que se dão na iniquidade são desraigados. Os que fazem culpado ao homem em uma causa, os que armam laços ao que repreende na porta, e os que põem de parte o justo sem motivo, né? Portanto, assim diz o Senhor, que reuniu Abraão acerca da casa de Jacó. Jacó não será agora envergonhado, mas nem agora se descorará a sua face. Tá vendo? Veja aí que tudo sobre Cristo já vinha sendo falado no Antigo Testamento. Então estava cumprindo as profecias a respeito de Cristo. Também nós vamos ver isso em Isaías, no capítulo 35, versículos 5 e 6, que vai dizer: então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. Tá vendo? Isso tudo já estava sendo falado a respeito de Cristo. Cristo veio para cumprir aquilo que o Antigo Testamento já vinha falado sobre ele. Tudo que a Bíblia já falava sobre ele já estava ali fazendo. Tudo que estava acontecendo era o cumprimento da palavra de Deus. Tá vendo? Tudo isso através da obra do Espírito Santo. Outro ponto ele vai dizer: o evangelho verdadeiro não se baseia em falsas promessas, e sim na restauração do homem. Mateus capítulo 11, verso 5, né? Que vai nos dizer assim, no verso 5: os cegos veem,
os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Quais eram as boas novas? As boas novas de salvação, o Evangelho. Né? O Evangelho estava sendo proclamado e veio, através do Evangelho, veio a restauração do homem. Os cegos estavam vendo, os mudos falando, os coxos andando, tudo estava acontecendo. Tudo que acontece na nossa vida, muitas vezes, é a consequência do quê? O pecado que estava no mundo. Né? Então, a consequência do pecado é o quê? Morte e doenças. E Jesus vem fazer reconciliar-nos com Deus, através de quê? Através das boas novas que estavam sendo pregadas. A reconciliação com Deus veio através da boa nova que está sendo pregada. É o quê? O Evangelho. Para concluir, ele vai dizer, a exemplo de João Batista, todos nós também passamos momentos de frustração e dúvidas. Porém, a nós também Jesus afirma, feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Claro, nós nunca devemos nos escandalizar por causa de Jesus, porque Jesus é o Salvador do mundo. Ele veio para curar, ele veio para salvar, ele veio para restaurar, ele veio para dar vida àqueles que não tinham vida. Então, isso é o que Jesus faz. Jesus muitas vezes ele não faz aquilo que a gente quer, mas ele faz aquilo que lhe apraz, aquilo que apraz a ele. Então tudo tem que dentro da vontade de Cristo. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, você vai mostrar muito isso, que havia uma grande expectativa a respeito da vinda do Messias. Mas o Messias veio no tempo certo, na hora certa, e para fazer aquilo que estava tudo já escrito sobre ele. Amém.